3 de abril de 1997. Laura desaparecia. 2 meses depois, Kelly Cox desaparecia. 11 dias depois, Tiffany Johnston desaparecia. Dia 17 de agosto de 1997, Jessica Kane desaparecia. Um desaparecimento de 4 garotas que tinha algo em comum, uma rodovia, a Interestadual 45, no Texas. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. A história de hoje envolve várias pessoas, 2 estados nos Estados Unidos, Texas e Oklahoma, e várias famílias envolvidas. E para alívio de todas elas, os casos foram solucionados. Assim que terminar esse vídeo, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa história e sobre um projetinho. Só que antes vamos pro caso. Não tem como falar desse caso e não falar da I-45, a Interestadual. Ela está localizada totalmente no Texas e desde a década de 70 ela é conhecida por desaparecimento de jovens mulheres. Só que hoje nós vamos focar em algumas histórias da década de 90. Laura Kate Smithers nasceu dia 24 de abril de 1984. A mãe dela faleceu quando ela era ainda uma bebê e Bob, o pai, precisava de alguém para cuidar da filha. Então ele contratou uma babá, uma moça chamada Gay. E ela disse que quando olhou para Laura a primeira vez, foi amor à primeira vista. Ela se apaixonou por aquela garotinha. Ela era uma bebezinha ainda, só que ela sentia uma luz vindo de Laura. Consequentemente, ela acabou se apaixonando por Bob e alguns meses depois eles estavam casados e eles eram uma família de 3 pessoas. Alguns anos depois, o casal teve um filho chamado David. Em 1997, Laura era uma garota maravilhosa, perfeita, a filha que toda mãe queria ter. Isso segundo a própria Gay. Ela tinha muitos amigos, ela queria ser uma bailarina, ela tinha muito talento para isso, ela era uma ótima aluna e também tinha talento no mergulho e era uma ótima escoteira. Era dia 3 de abril de 1997, em uma cidadezinha chamada Friendswood, que é considerada uma cidade naquela época tranquila, que não tinha nenhum tipo de crime. A mãe estava preparando o café da manhã e Laura perguntou se ela poderia fazer uma corrida antes do café e a mãe deixou. Laura gostava de fazer exercícios. Isso ajudava também no fato dela ser bailarina. Então ela foi dar uma corrida no bairro, mesmo não sendo um dia agradável para isso. Estava um dia cinza e chuvoso. Só que quando os minutos passaram e se transformaram em horas, claro que os pais dela ficaram bem preocupados, sabiam que algo tinha acontecido e imediatamente a polícia foi chamada. Aí eu preciso falar para vocês que, como eu comentei lá no começo, nesse trecho do Texas, aconteceram outros desaparecimentos que a polícia não deu muita atenção. Como eram garotas adolescentes, eles falavam que elas que quiseram fugir de casa, então não era alguém exatamente em perigo. No caso de Laura foi diferente. Imediatamente as pessoas foram procurá-la. Vários helicópteros estavam na região, cães farejadores e até os fuzileiros navais entraram para ajudar. Só que ninguém a achou. Laura foi encontrada semanas depois, no dia 20 de abril de 1997, por um pai e por um filho que caminhavam e viram algo estranho dentro do rio. E quando se aproximaram, viram que era um corpo. Por ter ficado tanto tempo na água, a causa da morte dela não pôde ser confirmada e nem se algo íntimo foi feito com ela. Esse rio estava em uma cidade chamada Pasadena, que de carro da cidade onde Laura morava dá 27 minutos. Nesse momento, a mãe dela disse que a vida dela acabou e não só eles perderam
a filha deles, David, perdeu os pais. Ele tinha 9 anos de idade na época e eles têm consciência que eles ficaram ausentes para o que o filho precisava. Um homem apareceu como suspeito, William Reese. Desde o terceiro dia do desaparecimento de Laura, ele já era tido como uma pessoa de interesse. Por que que ele era uma pessoa de interesse? Porque quando esse tipo de coisa acontece, a suspeita é de um interesse sexual. Ele ficou preso por 10 anos por agredir 2 mulheres e ele tinha sido solto há apenas 6 meses. Ele estava na região, ele trabalhava próximo no setor de construção. Ele tinha uma caminhonete, a caminhonete dele foi revirada. O tapete do carro dele tinha fibras que combinavam com as mesmas encontradas nas meias de Laura. Só que é tapete de carro, né? Então, várias pessoas poderiam ter o mesmo tipo de tapete, não era algo que dava para confirmar que ele era o responsável. Kelly Cox era uma universitária de 20 anos de idade. Ela estudava na Universidade do Texas e naquele dia 15 de julho de 1997 ela estava na prisão de Denton, uma cidade próxima da região que nós estamos falando. Ela está lá com os colegas da faculdade exatamente por causa de um trabalho em grupo. Só que aí ela tem um exame médico para fazer, então ela precisa ir embora. Quando ela chega no estacionamento para pegar o carro dela, ela percebe algo absurdo. Infelizmente, no momento que ela fechou o carro, ela tinha deixado as chaves dentro. Então agora ela não conseguia abrir. Tinha um telefone público e um posto de gasolina perto. Ela foi até lá, telefonou para o namorado dela para pedir ajuda. Ela precisava da chave reserva ou precisava de uma carona para sair dali. E quando o namorado chegou, ela não estava em lugar nenhum. A mãe dela, chamada Jane, logo percebeu que algo bem estranho tinha acontecido porque ela não foi buscar a filhinha dela na creche. Kelly tinha uma filhinha de 1 ano e meio de idade, inclusive ela trabalhava, ela estudava para dar uma boa condição de vida para a filha dela, então ela estava focada nisso, nos estudos, para cuidar bem da filha. Ela tinha planos para o futuro e quando ela não apareceu na creche para buscar a filha, nossa, certeza que algo tinha acontecido. As pessoas não quiseram relacionar o desaparecimento de Laura com o desaparecimento de Kelly, porque eram garotas com idades bem diferentes. Então, se o suspeito procurava um perfil, não se encaixava. A família de Kelly procurou por ela, espalhou panfletos, fez o que pôde fazer, só que não conseguiu encontrar nada, nem os restos mortais, se é que tinha algum. Tiffany Michelle Dobry Johnston era uma jovem de 19 anos de idade, ela tinha acabado de se casar, ela nasceu dia 6 de abril de 1978 e no momento dessa nossa história, 12 dias depois do desaparecimento de Kelly, ela tem 19 anos de idade. A diferença de Tiffany é que ela não morava no Texas, ela morava em Oklahoma. Só que Oklahoma, ali na divisa com Texas, bem perto. Ela estava em uma cidade chamada Bethany, ela estava no lava-jato. Estava lavando o carro dela, os tapetes estavam fora, sabe, tudo organizado. Ela estava fazendo uma rotina. Ninguém abandona seu carro durante a lavagem dele, só que foi isso que aconteceu. Ninguém do lava-jato percebeu nada estranho, ninguém percebeu quando Tiffany desapareceu, só que ela desapareceu, deixando o carro, deixando documentos, deixando o dinheiro, deixando os tapetes secando na parede. A mãe dela, chamada Cat, disse que Tiffany e ela eram grudadas. Elas eram melhores amigas e todo lugar que Cat estava, a filha estava também. Ela nunca iria desaparecer se não fosse forçada por alguém. No dia seguinte, no dia 27 de julho, o corpo dela foi encontrado. Ela estava quase totalmente despida, ela estava apenas com um sutiã. Ficou nítido que ela foi abusada intimamente. Ela foi encontrada em uma região rural, jogada em um pasto com grama alta. Ela havia sido estrangulada. As autoridades conseguiram retirar do corpo dela DNA do culpado. Só que jogando isso no sistema, não encontraram o nome de nenhuma pessoa relacionada com ele. A mãe dela, Cat, no momento que enterrava a filha, prometeu para ela que nunca ia desistir, que ia lutar até o fim para que o homem que fez aquilo com ela fosse preso
e pagasse pelo seu crime. Três semanas depois do que aconteceu com Tiffany, um outro desaparecimento acontece. Dessa vez com uma jovem chamada Jessica Kane, no Texas. Jessica Kane era uma jovem de 17 anos de idade. Ela estava para terminar o ensino médio e no dia 17 de agosto de 1997 ela se encontrou com alguns amigos em um restaurante. Ela saiu do restaurante com o próprio carro, dizendo que ia para casa. E quando deu o toque de recolher, aquele horário máximo que ela deveria chegar em casa e ela não chegou, o pai dela imediatamente pegou o próprio carro e dirigiu para ver se encontrava ela. E ele encontrou o carro dela parado na Interestadual. O carro estava no acostamento, naquela mesma Interestadual 45. E é claro que ele imaginou que, poxa, ela teve problema com o carro, então faz sentido ela não ter chegado em casa. Só que quando ele chegou até o carro, estava vazio. Jessica não estava lá. Ela tinha muitos amigos, todos jovens, todo mundo da cidade começou a procurá-la. Fazia apenas 4 meses que aquilo tinha acontecido com Laura, com a primeira desaparecida. E os pais dela, Gay e Bob, fizeram questão de ajudar na procura de Jessica. Só que aí as pistas não vieram, os dias se transformaram em semanas, em meses, em anos. Então, em abril de 1997, nós temos o ocorrido com Laura. Em julho, nós temos o que aconteceu com Kelly e com Tiffany. E em agosto, nós temos o que aconteceu com Jessica. Percebam que entre Laura em abril e Kelly em julho, houve uma grande pausa se a gente for comparar com os outros desaparecimentos. Só que será que não aconteceu nada estranho mesmo nessa época? Em maio aconteceu. Dia 16 de maio de 1997, uma moça chamada Sandra, de 19 anos de idade, foi raptada em Webster, no Texas. Ela entrou em uma loja de conveniência para telefonar para uma amiga. Ela e a amiga ficaram de se encontrar em um restaurante chamado Waffle. Esse restaurante ficava somente a alguns metros da loja de conveniência. Ela percebeu que tinha um homem bem estranho olhando para ela enquanto ela estava dentro da loja. Enquanto ela ia em direção ao restaurante, esse mesmo homem estava lá. E ele perguntou para ela, eu posso te ajudar? E ela, ajudar por quê? E ele falou, porque seu pneu está furado. Ela nem percebeu que isso tinha acontecido com o pneu. Então é claro que ela ficou feliz que aquele homem apareceu para oferecer ajuda. Ele pediu para que ela fosse até a caminhonete dele para pegar um pano no painel. E foi nesse momento que ela entrou, ela colocou o corpo dentro da caminhonete, que ele a puxou, a colocou lá e saiu dirigindo. Ele foi dirigindo pela Interestadual 45. Ele tentou tocá-la, ela resistia, ele bateu nela e ficou claro que ela seria abusada intimamente. Ela realmente sabia que ela não sairia dali viva. Então ela pensou, eu vou morrer de qualquer jeito, eu vou lutar. Ela pensou em se jogar do carro em movimento. E ela conseguiu. Ela conseguiu abrir a janela e se jogar. E ela correu, até que ela encontrou um telefone público. A polícia foi chamada. Ela foi resgatada. Ela estava muito machucada, gente. Além do que ela tinha apanhado daquele homem, tinha o fato dela ter se esborrachado no chão. Ela foi direto para o hospital. Ela ficou dias internada e ela não lembrava muito bem o que tinha acontecido. Sabe, detalhes de coisa? Tipo, como que era o homem, como que era a caminhonete. O cérebro dela já estava trabalhando para que esse trauma fosse apagado. Então, o que eles fizeram? Os policiais levaram uma certa policial, uma mulher que era chefe da polícia na época, chamada Sue Dietrich Nancy. Essa detetive, ela usava a hipnose e ela hipnotizou Sandra, o que foi ótimo, porque Sandra lembrou de muitos detalhes. Ela se lembrou de detalhes importantes do caso, descreveu corretamente o interior da caminhonete dele, a cor, descreveu como era também o suspeito, inclusive que ele tinha marcas de varíola e que usava chapéu de cowboy preto. As autoridades não sabiam quem era aquele homem, porém,
a descrição daquela caminhonete, eles lembravam que aquela caminhonete estava relacionada, pelo menos como suspeita, no caso de Laura Smitter, que pertencia a um homem chamado William Reese. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o William, pegaram outros homens e colocaram na delegacia atrás daquele vidro, sabe? Que fica alguém identificando se conhece a pessoa ou não. E fizeram eles falarem algumas frases, que eram frases que o suspeito tinha dito para Sandra. Do tipo, entra no caminhão e outras coisas. E aí, quem que ela identificou rapidamente? O William. O William foi preso e acusado de raptar Sandra. Em outubro de 1997, o William é preso. O julgamento dele acontece em 1998. No julgamento, o que eu achei muito importante, levaram duas pessoas, duas vítimas do passado dele. Lembrem que eu falei para vocês que ele ficou preso durante 10 anos. As mulheres que ele abusou foram testemunhas, deram seus depoimentos no tribunal, o que foi muito importante para o júri considerá-lo culpado. E perceberam que ele era um homem perigoso, porque meses depois da soltura, ele já tentou raptar Sandra. É claro que eles não poderiam colocá-lo como suspeito no caso de Laura, apesar de acreditarem nisso. Porém, o júri considerou ele culpado e, gente, por causa de um rapto, deram para ele a sentença de 60 anos de prisão. Olha que maravilha! Por causa de um rapto, 60 anos. A família de Laura esteve presente no julgamento e foi terrível para eles escutar o que ele tinha feito com aquelas moças anos atrás. Se ele ainda estivesse na prisão, Laura ainda estaria viva. E não só isso, gente, olha só, vamos falar um pouquinho de quem que é William? William Lewis Reese nasceu dia 1º de julho de 1959 em Oklahoma, entre uma família de 13 irmãos. Ele passou a juventude dele entre duas cidades, as duas em Oklahoma. E por causa de problemas financeiros da família, afinal eram muitos filhos, ele teve que abandonar a escola cedo e aceitou um emprego como trabalhador rural. Em 1979, ele casou-se com uma moça chamada Judy Fleming, porque ela engravidou. Após o casamento, ele se alistou-se na Guarda Nacional de Oklahoma, só que ele saiu depois de algum tempo. Após um ano de casamento, Judy se divorciou dele. Só que William a convenceu para que eles se casassem novamente. E ela concordou. E logo depois do segundo casamento, eles tiveram um outro filho. Só que aí Judy reclamou que William começou a beber bastante e se tornar agressivo. Em 1982, ela foi à polícia porque ele tinha espancado ela. Ela disse na delegacia que ele tinha ameaçado tirar a vida dela com uma faca e apontou uma espingarda para ela. E aí o que ela fez? Rapidamente ela se divorciou, né? Ela foi à polícia, fez a denúncia e pediu o divórcio definitivamente. Ele casou-se novamente, dessa vez com uma outra mulher, e o casamento durou somente alguns meses. Em abril de 1986, ele raptou uma moça de 19 anos de idade, que era filha de um xerife. Essa moça estava dirigindo para uma academia quando o carro dela parou de funcionar. E aí apareceu o William com um caminhão. Ele trabalhava de motorista de caminhão nessa época. Então ele disse que ia levá-la até um telefone público mais perto. E ela aceitou a carona. Só que não foi isso que aconteceu. Ele a raptou. Ele a amarrou. Ele abusou dela dentro do caminhão. E depois levou ela para um motel de estrada. Ele alugou o quarto para ficar aquela noite com ela. Ele permitiu que ela usasse o banheiro. E foi enquanto estava no banheiro que ela pulou a janela, fugiu e avisou a polícia. Ele foi preso, só que aí vocês não acreditam. Ele foi solto depois de ter pago a fiança. E aí ele tornou-se um fugitivo. Enquanto estava foragido, um mês depois disso ter acontecido, ele abusou de uma outra mulher. Ele foi denunciado, foi preso, ele foi a julgamento e ele recebeu a pena, pelo que fez com as duas mulheres, ele recebeu a pena de 25 anos de prisão. Só que aí o advogado dele entrou com um recurso e viram nesse recurso que realmente 25 anos é muito. Então ele teve a pena dele diminuída
E 10 anos depois de ter sido preso, em 1996, ele saiu em liberdade condicional. E aí, alguns meses depois, ele raptou Sandra. Então, logo quando ele saiu da prisão, ele morou com a mãe dele em Oklahoma. Nessa época, ele estava com a carteira de motorista dele vencida. Uma conhecida da mãe dele levou ele para renovar a carteira. E depois disso, ele foi para Houston, no Texas, e começou a trabalhar por lá. Esse é o William, que ficaria preso por 60 anos. Então nós temos 4 jovens. Laura no Texas foi encontrada, Tiffany em Oklahoma foi encontrada. Kelly e Jessica no Texas continuavam desaparecidas e William foi suspeito pelo que aconteceu com Laura, só que não tinham provas suficientes para acusá-lo. Então, ainda na década de 90, no final da década de 90, as autoridades investigaram esses desaparecimentos e tentaram relacioná-los com William. Lembre que Kelly desapareceu perto de uma prisão em Denton. Na mesma época que ela desapareceu, confirmaram através de ligações telefônicas que William estava naquela região. E também foi dito para a mãe de Kelly que impressões digitais dela foram encontradas na caminhonete dele. E além das ligações que William fez em Denton, conseguiram rastrear que ele fez ligações na mesma cidade onde o corpo de Tiffany foi encontrado. Lembrem que Tiffany é de Oklahoma e a mãe dele mora em Oklahoma. As autoridades também estavam de olho e quiseram relacioná-lo com Jessica Kane. Na época que ela desapareceu, ele trabalhava em um rancho de cavalos. A polícia imaginou que talvez ela estivesse enterrada naquela região. Levaram escavadeiras, trabalharam por semanas e não encontraram nenhum corpo. Em 2012, o chefe de polícia chamado Lynn Williams começou a trabalhar em alguns casos arquivados e ele estava mexendo no caso de Tiffany. Então, Tiffany, em Oklahoma, desapareceu daquele lava-jato enquanto o carro dela estava sendo lavado. Descobriram que pessoas do lava-jato reconheceram o William por fotos, dizendo que o William sempre aparecia por lá. O DNA que encontraram no corpo dela já tinha sido testado 2 vezes sem sucesso. Só que tem um porém também. Quando essas amostras são testadas, elas passam a ser inutilizadas. Elas não podem passar por novos testes. Por isso que eu entendo quando os detetives, eles seguram ao máximo uma certa amostra, para ter certeza que quando fizerem a avaliação vão encontrar alguma coisa, senão vão perdê-la. O Andy Dirk é uma criminologista que conseguiu encontrar 2 amostras que estavam no corpo de Tiffany que não foram utilizadas, só que essas amostras eram de DNA parcial, não era total. Então ela não conseguiria identificar ninguém positivamente, porém ela conseguiria excluir. Falar, não, essa pessoa não foi o culpado. Com isso, eles tinham uma lista de vários suspeitos presos em Oklahoma e todos foram eliminados. A única pessoa que ela não conseguiu eliminar, porque o DNA parcial dele, de certa forma, bate, foi o William. Então, eles queriam que o William confessasse que fez aquilo com Tiffany. Ao mesmo tempo, o Texas Rangers, que é um grupo de detetives especiais do Texas, eles também queriam conversar com William. William estava preso há anos. Eles foram até a prisão, tentaram conversar com ele. O William não era obrigado a falar com ninguém, só que olha só, ele decidiu conversar sim, o que foi uma surpresa para todo mundo. Antes do Texas Rangers irem até a prisão, eles conversaram com as famílias das vítimas, com a de Laura, com a de Kelly e com a de Jessica. Eles falaram que iam conversar com William, só que para ele confessar, talvez eles tivessem que fazer algum acordo. E esse acordo que eles queriam oferecer, só que somente eles fariam isso se a família concordasse, era tirar da mesa a pena de morte, porque o Texas ainda tem a pena de morte. E todas as 3 famílias concordaram, porque o que elas queriam era a justiça. Se ele confessasse, ótimo, era isso que elas queriam. Então os Texas Rangers foram até lá e ao mesmo tempo tinha a investigação da polícia de Oklahoma com o caso de Tiffany. Lembre que Kelly Cox e Jessica Kane não tinham sido localizadas ainda. William concordou que daria informações sobre os 3 casos no Texas.
Só que para isso ele teria que ser transferido para a prisão de Friendswood, e foi isso que aconteceu. E aos poucos ele começou a falar, só que claro, colocando culpas nas meninas. Ele disse que encontrou Kelly no estacionamento, ele disse que passou por ela, esbarrou, e ela derramou refrigerante nele e ele ficou bravo por isso. Ele a empurrou, ela bateu nele e ele perdeu o controle. Foi aí que ele pegou ela pela garganta e de certa forma ele confessou que tirou a vida dela. Ele disse o campo onde enterrou o corpo dela, que ficava exatamente na cidade onde Laura Smeater morava. E aí também ele decidiu revelar o que aconteceu com Laura. Ele disse que naquela manhã estava chovendo e por causa da chuva ele foi dispensado do trabalho. Ele trabalhava numa construção civil, então era cerca de 9 horas da manhã. Ele sentiu algo batendo no carro dele. Ele viu algo caído no chão e quando saiu do carro para ter certeza do que era, ele percebeu que tinha tirado a vida da menina. Só que depois ele mudou essa versão. Ele disse que ela ainda estava viva, porém estava machucada. Ela começou a gritar e aí para que ela parasse com aquilo, para não assustar ninguém, ele começou a sufocá-la. E aí, sem querer, quebrou o pescoço dela. Aí Jéssica também a culpa foi dela. Eles tiveram uma discussão no restaurante que ela estava no restaurante com os amigos dela, lembrem disso. E quando ela estava no estacionamento, também houve um desentendimento entre os dois. Então ela foi para a rodovia, ele começou a persegui-la. Nisso, ela parou o carro, eles discutiram e ele tirou a vida dela. Para a polícia, para todo mundo ali, eles sabiam que o motivo desses crimes tinha sido sexual. Ele não queria confessar isso, então ele disse que foram desentendimentos, foi tudo sem querer, foi tudo porque elas o irritaram. Só que o importante agora é que ele tinha se colocado como culpado nesses 3 casos e ele disse que ia mostrar onde estavam os restos mortais das 2 garotas desaparecidas. Só que será que os detetives iriam conseguir que ele confirmasse que fez algo contra a Tiffany também? E aí eles conseguiram. Gente, vocês não vão acreditar. Ele e Tiffany se conheciam. Eles moravam em Oklahoma, né? Então, assim, a mãe dele já havia trabalhado para a mãe de Tiffany. E lembrem que eu falei para vocês que assim que ele saiu da prisão, ele conseguiu renovar a carta de motorista dele e com a carta ele foi para o Texas. A pessoa que levou ele para renovar a carta de motorista foi a mãe de Tiffany. Ela fez esse favor. Ela sabia que o filho de uma conhecida dela tinha acabado de sair da prisão, precisava renovar a carta e ela ajudou. Só que ela nunca se preocupou em perguntar porque ele estava preso, nunca. O que dava a entender que falavam é que tinha sido por alguma bobagem, não que tinha sido por esse tipo de crime. Só que mesmo sabendo que ele era um suspeito, a mãe dela, nessa época, ela não acreditava nisso, que poderia ter sido ele, porque ela disse que todo mundo que a conhecia sabia o quanto ela amava Tiffany. E ela não acreditava que alguém que visse aquele amor maternal faria algo contra a filha dela, sabendo que ela ia sofrer horrores. Só que foi isso que aconteceu. Ele disse que encontrou Tiffany no lava-jato e ele, brincando, jogou água nela de propósito. Ela ficou muito brava, irritadiça, foi pra cima pra bater nele. E aí o que ele fez? Ele bateu nela, colocou ela dentro do carro dele e saiu dirigindo. Só que nesse caso ficou nítido, todo mundo sabia, tinham provas que ela foi abusada intimamente. Então ele não teve como falar que não, que isso não aconteceu. Ficaram semanas escavando os campos onde ele disse que os corpos estavam. E quando já estavam desacreditando naquilo, os restos mortais de Kelly foram encontrados e semanas depois foram os de Jéssica. O julgamento dele iria acontecer. Na verdade, seriam 2 julgamentos. O julgamento em Oklahoma, pelo que ele fez com Tiffany. Não tinham feito acordo nenhum com ele, então a pena que estava na mesa era a pena de morte. E depois ele teria o julgamento no Texas, pelo que ele fez com as 3 outras garotas. O julgamento dele foi sendo adiado, 2016, virou 2019, começou em 2019, só que em 2020 veio a Covid e aí ele só teve continuidade em 2021. Nesse julgamento tudo foi exposto. O que ele fez com Tiffany, o que ele fez com aquelas 2 moças no começo da história, que ele ficou 10 anos preso por isso,
o rapto contra Sandra, que conseguiu escapar, e a suspeita dele com os 3 casos do Texas. Aí, óbvio, ele foi considerado culpado e ele recebeu como pena, como sentença, a pena de morte. Agora ele teria que ir para o Texas para o julgamento de lá. Só que ele não teria julgamento. Ele já estava lascado, né? Já tinha nas costas a pena de morte. O que ia acontecer com ele, né? Para que se estressar com outro julgamento? Então, em 2022, ele se declarou culpado por ter feito aquilo com Laura, com Jessica e com Kelly. E ele recebeu a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. A pena dele, ele está cumprindo em Oklahoma. Gente, só finalizando aqui, vamos voltar a falar da mãe da Tiffany, lá de Oklahoma. Ela disse que quando ia ao túmulo da filha, ela ia sempre lá. Tinham 2 momentos que deixavam presentes para a filha dela. 2 vezes por ano isso acontecia. A primeira data era quando era aniversário de Tiffany e a segunda data era sempre no aniversário da morte de Tiffany. Ela nunca soube quem fez aquilo. Esses presentinhos que davam eram tipo aquelas bolinhas que saem de máquina com um brinquedinho dentro, eram coisinhas bobas assim. E ela telefonou para todo mundo que ela conhecia perguntando: ó, foi você que deixou? Foi você? E não era ninguém. Então ninguém se pronunciou em ter deixado aquilo. Esses presentes começaram a aparecer desde o ano seguinte da morte dela, desde 1998, e eles continuaram aparecendo até em 2005, até que parou. E aí, agora, depois de muito tempo, parando para pensar, ela disse que sabia quem tinha sido. Ela acreditava realmente que quem deixava aqueles presentes era a conhecida dela, que era a mãe de William, Patsy Miele. Patsy faleceu em 2005, que foi o ano que os presentes pararam. Isso significa que a mãe dele sabia o que o William tinha feito. Olha só que absurdo. E ainda tem mais. Logo que o corpo de Tiffany foi descoberto, é claro que a mãe dela recebia muitos telefonemas de pessoas dando os pêsames, as condolências, e uma dessas pessoas foi o próprio William, dizendo que sentia muito pela morte da filha dela. E lembra que eu falei pra vocês que Kelly tinha uma filhinha. Depois da morte dela, a mãe de Kelly cuidou daquela menininha como se fosse filha dela. E a filha, que hoje é uma adulta, disse que não se lembra da mãe. Porém, ela lembra da sensação do que ela sentiu quando a mãe desapareceu. Ela disse que ela procurava a mãe, abria os armários, abria as portas, procurava embaixo da cama. Ela ficava procurando até que ela deixou de procurar. E ela disse que mesmo depois de anos e anos, ela teve um único pesadelo, que foi exatamente no dia que os restos mortais da mãe foram localizados. Os pais de Laura, Gay e Bob, eles têm um projeto onde eles conscientizam as pessoas sobre desaparecimentos. Então é isso aí, gente. Essa é a finalização desse caso de hoje. Só que lembra que eu falei pra vocês lá no começo que depois eu iria conversar sobre isso? Pois é, eu tô com um projeto, só que assim, eu tô falando pra vocês, só que não é pra ter cobrança, porque eu não tenho data, não tenho nada disso, e eu não vou fazer aqui nesse canal, porque vai ser algo bem diferente do que eu costumo trazer aqui, e o YouTube, o algoritmo não entende isso de uma forma legal, sabe? Então ele vai parar de indicar os vídeos que ele já indica para vocês ou que ele mal indica. Então, Texas. Essa história principalmente se passou no Texas e vocês já devem perceber que tem alguma coisa que me atrai para o Texas, sério. É sério, gente, é sério. Tanto que assim, lá atrás, quando eu trazia os casos, eu comecei a perceber que tipo, nossa, outro Texas. E foi daí que eu fiz a playlist dos crimes no Texas. E um daqueles casos antigos, eu conheci assim, de passagem, um homem chamado Tom Miller, que teve a filha dele desaparecida, a filha dele chamada Laura, que ela foi encontrada depois, perto de onde dá Interestadual 45, que é um local ali que descobriram que, vamos jogar as vítimas aqui. E aí, encontrando Laura, encontraram outras pessoas próximas a ela. E aí, queria trazer a história dele para vocês, ainda quero. E muitos de vocês me indicaram que a história dele tem numa série da Netflix chamada Campos da Morte do Texas. Gente, para que eu fui assistir?
Nossa, a vontade que eu tenho é terminar de assistir, reassistir, reassistir, reassistir. Uma que assim, eu sabia que ia gostar muito desse senhor quando eu conhecesse um pouco mais a fundo a história dele. Eu conheci e tipo, eu me emocionei bastante. E aí, juntando isso, gente, esse caso que eu trouxe hoje pra vocês é um caso que eu já queria trazer, só que assim, tava lá, ó, fica aí, eu vou pesquisar mais e trazer pro canal. E aí, na mesma semana que eu assisti esse seriado da Netflix, que falam dessas moças também, aí eu parei para juntar as peças. Eu falei, olha, tem relação. E aí eu descobri que tem um outro seriado de 6 episódios de um canal de TV. Agora eu não lembro se é CBS, se é 48 horas. Então eu tenho esses materiais para trazer uma história para vocês, que no total, gente, naquela Interestadual 45, desde a época de 70, passando pela década de 90, e se eu não me engano, em 2016 também encontraram outros restos mortais. Então, durante todos esses anos, foram cerca de 30 a 31 vítimas. Eu quero fazer um super documentário sobre tudo isso, sabe? Sobre tudo isso. Eu quero. Não sei se vocês escutaram o podcast do caso Evandro. É exatamente essa ideia que eu tenho na cabeça. Só que assim, não vai ser só podcast, porque eu vou trazer pro YouTube também, com fotos, com tudo que eu encontrar. Eu já comecei a fazer esse projeto, por isso que eu falo pra vocês que é um projeto que vai ser demorado. Vão ter vários episódios, cada um focado numa determinada coisa, em pessoas, em locais. E, gente, é isso aí. E por que que não vai ser aqui? Porque, como vocês já viram, vai ser uma coisa bem diferente, né? Não vai ser... Assim, eu trago vídeos, às vezes, mais longos, só que não com a profundidade que esses vídeos terão. Tanto que eu tenho uma ideia, eu vou deixar pra vocês aqui no fixado o link do meu canal chamado True Cortes. É um canal com os mesmos vídeos daqui, só que eles são numa edição diferente e mais curtos, pra quem não gosta de vídeos mais detalhados. Só que aí eu vi que não tem razão dele existir, sabe? É muito parecido com esse. Então o que eu quero fazer? Ele ainda se chama True Cortes, ainda tá com a arte antiga, só que eu quero fazer umas mudanças nele. Caso vocês já queiram se inscrever nele, eu vou deixar o link aqui. Futuramente, provavelmente, ele vai se chamar mais ou menos como Sexta Estranha nas Profundezas, porque é o que eu falo pra vocês. A gente vai ir profundo nesses casos, e não são casos individuais que dá para eu contar em um único dia, não, eu vou destrinchar mesmo. Por isso que esse caso, assim, quando eu descobri todos esses seriados que eu poderia juntá-los e estudá-los e correr atrás, gente, me veio... Sabe assim, quando você queria fazer um projeto e encontrei esse projeto? Tem alguma coisa na sua vida? É porque, assim, caso criminal é meio maluco, né? Mas, assim, às vezes você foca no negócio e você quer só saber daquilo, sabe? Então, para eu não atrapalhar esse canal com os 3 vídeos por semana certinho, eu tô fazendo esse projeto nas horas vagas. Então, assim, eu consegui terminar um episódio só daquele seriado que eu falei pra vocês, que ainda é bem no comecinho, então às vezes eu consigo 1 hora por dia para mexer nele, às vezes eu não consigo nem isso, e é por isso mesmo, sabe, gente? Eu não quero prometer datas, um vídeo por semana eu não vou conseguir, talvez um vídeo a cada 15 dias, só que aí eu quero trazer mais material para poder, né, começar a gravar e liberar aí para vocês. Então, é isso, eu convido vocês já para se inscreverem no canal Antigo True Cortes, futuramente nas profundezas, ou nas profundezas das Sextas Estranhas, ou Sextas Estranhas, nas profundezas, alguma coisa assim do tipo que ele vai se chamar, e tem essa intenção mesmo, tá? De pegar esse caso, ou pegar um caso e focar nele e destrinchar ele o máximo que eu conseguir. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Então é isso, gente. Eu quis falar pra vocês porque esse caso vai estar junto também nesse novo canal, só que mais destrinchado ainda. Talvez eu foque cada vítima, eu não sei como que eu vou fazer ainda.